Não aprenda inglês, adquira inglês. O que eu vou te ensinar no vídeo de hoje vai mudar totalmente o seu aprendizado. Você vai ver que estudou inglês errado a vida inteira, tá? Fica até o final do vídeo. Hoje a gente vai entrar em 5 pontos, os 5 pilares da estrutura de Stephen Krashen. Foi um grande gênio da humanidade e ninguém conhece, que é o seguinte: ele nos deu uma teoria de aquisição de linguagem, aquisição de idiomas. E isso faz toda a diferença, não aprendizado de idiomas. Vamos entender ponto a ponto. O ponto número 4 aí, fica até o final do vídeo, vai explodir sua cabeça. Então vamos lá, aqui o roteiro completo para não esquecer nada. Então, o primeiro ponto, vou explicar aqui que é a teoria, tá? Que ele fala de aquisição de idiomas, que é um método natural. A gente sempre aprendeu errado a vida inteira, que a gente usa um método que não é natural, que é o seguinte: o aprendizado de idiomas remete a algo mais formal. Eu sentar aqui na cadeira, pegar um livro, estudar, escrever, decorar, uma coisa mais chata, mais complicada, mais difícil, que requer muito. A aquisição de idiomas, tá? Então, diferente do aprendizado, a aquisição de idiomas já é um método mais natural, subconsciente, que é como os bebês fazem. Então, quando a gente é criança, quando a gente é bebê, a gente não senta e estuda gramática para aprender o nosso primeiro idioma. Não. A gente aprende mais subconsciente, de um jeito natural. Ou seja, a gente escuta muito os nossos pais, todo mundo que fala ao nosso redor, e a gente começa a imitar. Sai horrível no começo, cada palavra terrível que a gente fala, errado, é normal, até que a gente vai imitando mais corretamente e aí vai saindo. A gente não decorou nenhuma regra gramatical, a gente só imitou as pessoas ao nosso redor falando. Então é um processo mais natural. E é isso que a aquisição de idioma diz para a gente seguir também nos idiomas estrangeiros, quando a gente for aprender um segundo, um terceiro idioma depois de adulto. Imitar esse processo natural que é a aquisição de idiomas e não o estudo, o aprendizado formal mesmo, tá? Então, vamos aqui para o segundo pilar. Então, a gente entendeu a ideia aí, a diferença entre aprendizado e aquisição de idiomas. Então, esse foi o primeiro pilar. A gente vai para o segundo pilar aqui, que é agora, que é o Monitor Hypothesis, que é a hipótese do monitor, que aí aqui a gente vai entrar na gramática. A gramática, ela serve como um monitor, um corretor para a fala. Então, o primeiro eu falo, depois eu corrijo com a gramática. Então, como é que funciona? Vamos lembrar sempre dos bebês aprendendo. Então, eles falam errado. Agora eu vou fazer uma propaganda de graça aqui, mas eu tenho que dar esse exemplo que eu, quando era criança, eu ia pedir uma Coca-Cola e eu falava cocóia, que era o cocóia. Tá, agora eu vou ser zoado aí, todo mundo aí que me conhece aí, pode comentar, pode, mas também deixem aí as de vocês que com certeza tem palavra muito engraçada aí. Então, eu não sabia falar Coca-Cola, eu imitava do jeito que eu achava que era e falava cocóia, ao invés de falar Coca-Cola. Propaganda de graça aí. A Coca-Cola patrocina a gente aí. Aí eu falava do jeito que eu achava que era e imitava. Depois eu fui corrigindo, depois eu aprendi que é Coca-Cola, a pronúncia correta. Mas aí depois que eu estudei gramática, eu aprendi a escrever e tal, então primeiro a gente fala, depois a gente corrige na gramática. Fala, imita, escuta bastante e imita. Fala do jeito que você acha que é, para praticar já os músculos aqui da face para pronunciar aqueles sons que muitos são diferentes. Alguns são iguais, mas muitos são diferentes. Dependendo do idioma, mais diferente ou menos diferente, mas é diferente. Então a gente fala, fala, fala. Depois disso a gente usa a gramática para aprender. Ah, eu falei errado, tal, por quê? Então vamos entender a gramática, o que a regra diz, qual que é a ordem das palavras, por que que isso é pronunciado assim e aquilo daquele jeito. Ah, sempre assim, tal. Aí você entende a gramática, mas primeiro de tudo vem a fala. Então a hipótese do monitor é isso, a gramática ela só corrige depois que a fala saiu e saiu errado, mas não antes. Posso aprender antes, se eu aprender tudo de gramática antes, eu travo a fala, depois
eu acho que está errado. Eu aprendi tanto a gramática que aí eu vou falar, eu não sei, não lembro como é que é, travo, fico travado. Por isso muita gente entende, conhece muito do idioma, sabe muito, porque estudou muito mais e não consegue falar, que é o principal. Então, a gente vai fazer um processo aqui ao revés, tá? Ao contrário. Fala, 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 fala errado, não interessa, fala sozinho, grava vídeo, tal. E aí depois a gramática ela vem, você estuda, aprende, melhora e aí ela só vem para corrigir isso da fala. Então, segunda hipótese aí a hipótese do monitor. Terceiro ponto aqui, hipótese do input comprehensible, tá? Então, comprehensible input. O que significa isso aqui? A gente tem que ir degrau por degrau, que aqui ele fala de um avanço gradual. O que é esse input compreensível? Então, eu tenho que selecionar áudios um pouquinho acima do meu nível. É igual, vamos criar um paralelo aqui com a academia e quem faz academia. Eu tenho que evoluir a carga, progredir a carga, o peso, mas eu aumento de pouquinho em pouquinho. Se num exercício eu faço com 80, 80 ali está sendo mais ou menos meu limite, eu tenho que me desafiar um pouquinho mais, eu coloco 82, 83, 84, eu não posso colocar 150. E é isso que diz aqui. Então, um dia eu quero chegar no 150, por exemplo, mas eu vou degrau por degrau. E é aqui que fala o input compreensível. Então, você pega, para quem gosta de matemática, e vamos usar uma equação aí, I mais 1. Então, imagina I mais 1. I é o nível que eu tô, que é um nível, vamos dizer, a 0, de 0 a 10. Meu nível é 0 hoje. Eu tenho que usar um áudio nível I mais 1, ou seja, 0 mais 1, 1, que é um áudio nível 1. Fácil, fácil, fácil. Eu estou no nível 1, eu uso um áudio nível 2. Então é assim que a gente começa, tá? Então começou do 0, 0, 0. Coloca áudios dizendo coisas simples, como bom dia, como você tá, as expressões que a gente precisa aprender, desculpa, obrigado, por favor, como eu chego em tal lugar. Essas são as frases de sobrevivência básica ali. Você tem que aprender isso. Você aprendeu isso, aí você vai para o próximo degrau, aprende uma coisa mais, ou escuta, né? O input, comprehensible input, ele é para você escutar. Então, consome muito conteúdo, tá? Em todo lugar está fazendo outra coisa, coloca áudio, podcast, escuta a música e tal. Só que é isso, não queira entender uma música do Eminem se você está no nível iniciante. Coloca uma música ali que repete muito o refrão, facinho e tal. Já está aumentando o seu nível, já vê que está evoluindo. Aí você coloca uma música um pouco mais longa, que tem mais palavra diferente, não repete tanto o refrão, aí depois você avançou ainda mais. Então, você vai sempre degrau por degrau aí. Coloca o ideal é se você colocar, consumir sempre conteúdo que você entenda mais ou menos uns 70%, 80%, e o resto você vai aprender. Então, você tem que entender essa faixa aí de 70%, 80% e o resto você vai aprender. Você não pode colocar um negócio que você entende só 10%, senão é muita coisa para você atender, você desmotiva, você vê tanto que você não sabe, aí você acaba perdendo a disciplina aí, já não mantém a constância, então ferra tudo. E o contrário também é verdade. Se você colocar um áudio que você entende 98%, só faltou uma palavra ou outra ali, aí você também desmotiva porque fica muito fácil. Então tem que ser um desafio mais controlado ali. Então tenta manter sempre nessa faixa aí, tá? Pilar número 3. Agora a gente vai para o pilar número 4. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui, se você entender só isso do vídeo de hoje, já meu trabalho está feito, eu estou feliz demais. É a ordem natural. Então, hipótese da ordem natural, tá? Que é isso que é legal, que a galera às vezes me pergunta e não é que eu não queira explicar ou talvez eu não saiba explicar, pode ser também, mas é que assim, as pessoas querem saber coisas que elas não precisam saber. Então, a ordem natural é que assim, você pega pelo contexto como é que é usado tal expressão ou tal conteúdo da gramática. Não fica querendo entender muito por quê. Porque isso vai travar a sua fala, que é o principal, e vai travar outras coisas. Bloqueia você para aprender outras coisas. Você pega muito pela escuta. Então, por exemplo,
Eu vejo muito a expressão, escuto muito a expressão on the beach. Eu escuto muito e eu repito, eu falo on the beach, on the beach. É natural para mim falar on the beach e não falar in the beach. In the beach fica estranho. In the beach. É estranho, sabe? Aí a pessoa quer entender por que que é on ali, por que que não é in, ou por que tal coisa, porque... Cara, não precisa entender isso. Só vai, ordem natural. Então é natural falar on. Você não precisa saber por que que é on aí, porque você fica focado muito na gramática. Eu quero entender por que que é on, usa essa preposição aqui, não usa outra ali, por que que é tal. Não, só fala on the beach e acabou. In the beach vai soar estranho. Sim, então fica uma coisa diferente. Isso acontece também no português, tem muita preposição que, que eu preciso, que se eu tivesse que entender por que que é dor na cabeça, ou dor de cabeça, ou não sei qual que eu falo qual que eu achar natural ali na hora e pronto. Qual que eu mais escuto, eu vou falar. Eu vou repetir. Se as pessoas ao meu redor falarem dor de cabeça, eu vou falar dor de cabeça também. Se elas falarem dor na cabeça, eu vou falar dor na cabeça. Não vou falar dor no cabeça. Então não tem por que que é. Então fica, isso daí vale para o inglês ou vale para qualquer idioma também, tá? Aqui todas essas regras aqui valem para qualquer idioma. Se você está aprendendo espanhol, aliás, comenta aí no vídeo, quem tiver aprendendo espanhol, que vai ter vídeo em espanhol logo logo, tá? Estamos com uns projetos ambiciosos aí, ousados, tá? Então, a ideia aqui é ordem natural. Você escutou, do jeito que você escutou, você vai repetindo, aquilo soa natural para você. Então, você não vai atrás muito de regra gramatical, não, só vai imitando como você escuta, como as pessoas falam no dia a dia, ouve muito o nativo, e aí você vai seguindo naquela linha, tá? Então, e a última aqui, que aí a gente entra no último ponto, que é a hipótese do filtro afetivo. Isso aqui muda tudo. Isso aqui faz uma diferença gigantesca, tá? O que diz aqui? Que os fatores emocionais, nesse último ponto, os fatores emocionais eles interferem muito. Então, há duas dicas aqui. Os fatores emocionais interferem muito negativamente e positivamente no seu estudo, tá? O que são esses fatores emocionais? Por exemplo, vocês têm ansiedade para falar, alguma coisa assim que te bloqueia, tal, no speaking, no caso de falar, você tem que praticar muito o controle de respiração, meditação, para se manter o mais calmo possível. Tenta também incluir alguns mantras aí positivos para te dar aquela motivação para você falar, baixar o seu nível de cortisol, de estresse na hora da fala, diminuir sua ansiedade e você conseguir mais de uma maneira fluida na fala. E um outro ponto é usar positivamente as emoções, que diz o seguinte, que é para você memorizar, internalizar melhor o conteúdo, você tem que sempre linkar com aspectos emocionais. Então, por exemplo, vamos usar aí a palavra beach, praia, tá? Beach significa praia. Se for que você está aprendendo ali inglês e você viu essa palavra, beach, a pronúncia tá beach, tá? I alongado, beach, tá? Ok? Então você viu essa palavra, aí você vai formar frases com ela. O ideal, forme frase, veja imagens e aí você tenta fazer um pequeno texto com ela, assim, pequeno texto, assim, 2, 3 linhas, tá? Um parágrafo, não precisa escrever muita coisa. E contando alguma história sua, pessoal, que tem a ver com praia. Então comenta, por exemplo, se fosse eu ia escrever, the first time I went to the beach, I went to Santos. Quem aí é de Santos, comenta aí, minha primeira vez na praia, lá em Santos, era pequenininho. Então, escreve alguma coisa assim, que tem a ver com uma história mais emocional, alguma lembrança muito positiva. Então, você comenta ali, e isso vai fazer você internalizar melhor, porque ele linka a palavra que você está aprendendo com o aspecto emocional. Você vai lembrar daquela primeira vez que você foi na praia, que aconteceu tal coisa, você ganhou um presente, foi uma viagem muito incrível, tal.
Então você decorou, nunca mais você vai esquecer a palavra beach, porque você já vai, quando você ouvir ela, ler ela, você já vai linkar com essa história, fica muito mais fácil do cérebro lembrar. Pode ser com qualquer outra palavra também, vocês tentam sempre criar links emocionais, histórias que aconteceu, ou alguma imagem e tal. Então sempre tenta fazer isso com qualquer palavra ou expressão que você estiver aprendendo, tá? Então é isso, passamos aí por todos os pontos aí da teoria do crashing e espero que isso tenha aberto aí a mente de vocês para, a partir de agora, vocês pensarem em adquirir um idioma, tá? Então não mais aprender, adquirir de uma forma mais natural. Isso vai deixar até o estudo mais leve, divertido, tá? Sem muita coisa chata, se focar muito na gramática, aí você perde a motivação, estuda 2 semanas, para, tal. É um método totalmente mais até divertido, até é mais fácil você manter ao longo do tempo, então é mais durável. Então é isso, gostou? Vou deixar vocês com um outro vídeo aqui. Esse vídeo aqui é do porquê, tá? Então, super importante, porque muita gente... esse deveria ser o passo zero, o primeiro passo para você aprender o idioma, que é descobrir o porquê. Muita gente estuda o idioma, mas não sabe por quê. Por que você está aprendendo inglês? Por que você está aprendendo francês? Por que você quer isso? Qual que é o seu objetivo com o estudo? Se você não tem essa meta, não tem essa resposta, assiste esse vídeo aí que vai fazer a diferença para você.